Olá, meus queridos. Hoje é sexta-feira santa e eu gostaria de trazer a você uma palavra de reflexão. Eu não sei quantos de vocês já se perguntaram qual a importância da morte de Jesus Cristo naquela sexta-feira. Eu gostaria de ler para você João capítulo 12, a partir do versículo 20 até o versículo 36. A palavra de Deus nos diz assim: Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa, procuraram Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe disseram: Por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Agora, minha alma está angustiada. Acaso devo orar, Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Então uma voz falou do céu: Eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse: A voz foi por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse: Entendemos pelas Escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: Minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Um texto um pouquinho longo, realmente, mas eu gostaria de salientar aqui, meus queridos, algumas coisas que são muito importantes para nós. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda o contexto desse momento, né? Jesus havia entrado em Jerusalém e ele foi aclamado como rei. João capítulo 12, versículo 13 nos vai dizer isso. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Naquele momento, a multidão em Jerusalém o recebe como rei. Eles colocam os ramos, né? Jesus vem montado naquele jumentinho, eles colocam ramos no chão. Aquilo era muito próprio de uma homenagem que naquela época era feita quando um rei chegava, quando um rei ia visitar uma cidade. Nós sabemos que era a época de Páscoa, não é verdade? Era a época de Páscoa dos judeus e milhares de pessoas estavam reunidas ali em Jerusalém. O versículo 20 diz que ali havia alguns gregos e esses gregos estavam ali para adorar, então possivelmente eram judeus gregos de cultura grega, ou então eram gregos convertidos ao judaísmo, né? E eles estavam então ali para adorar, para celebrar a Páscoa judaica. Nós não sabemos ao certo. O que nós sabemos é que eles estavam interessados em conhecer Jesus, eles queriam ver Jesus. Provavelmente o sentido aqui era, eles queriam conversar com Jesus, eles queriam conhecê-lo pessoalmente, quem sabe até mesmo matar a curiosidade. E essa passagem, meus queridos, ela também mostra que o convite do Evangelho, ele é para todos. Ele não era apenas para o judeu, mas também era para o grego.
né? Como depois Paulo vai nos dizer que não há judeu, não há grego. Na verdade, todos nós somos filhos de Deus através de Jesus, somos um povo só. Mas naquela época não era assim. Israel deveria ser o povo que receberia a palavra e depois, então, estender essa palavra aos gentios. Como Paulo mesmo diz lá em Gálatas 3, 28, que eu acabei de mencionar, não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Mas, de acordo com os planos de Deus, este convite só aconteceria, né, ou iria acontecer no momento da morte de Cristo, no momento da morte de Jesus. Então sim, Jesus seria glorificado através da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. E quando nós lemos esse texto, talvez você não tenha parado assim para olhar cada versículo, né? Pela leitura rápida que eu fiz. No versículo 23, Jesus diz: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Meus queridos, a única forma de Jesus ser glorificado era morrendo numa cruz, morrendo em obediência. Ele sabia que sua morte traria glória tanto para ele quanto para o Pai. E no versículo 24, Jesus refere-se à sua própria morte, usando até mesmo uma metáfora. Ele fala ali do grão do trigo. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, então ele está falando dele, né? Ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Meus amados, da mesma forma que a vida, ou que há vida no grão de trigo, e ela só pode gerar mais grãos se essa vida dele sair, a vida que estava em Cristo só poderia gerar, só poderia passar para seus discípulos e para nós também, através da sua morte. Jesus precisava morrer. A morte de Jesus trouxe muitos frutos. Milhares de gentios ouviram a pregação do Evangelho, creram em Jesus, creram na sua morte, creram que a sua morte trouxe vida a eles e vida a todos nós. A morte é algo difícil para todos nós. Nós sabemos disso, isso machuca o nosso coração, afinal de contas, ela é fruto do pecado. Todos aqueles que já perderam entes queridos sabem muito bem disso. Se você já perdeu seu pai, sua mãe, um irmão, uma irmã, um filho, uma filha, um amigo, alguém que você amava, você sabe qual é a dor de perder alguém. Parece que nós nunca estamos prontos para enfrentar a morte, principalmente se é a morte de alguém que nós amamos. A morte nos traz pesar, ela nos traz tristeza. A morte nos traz sentimento de perda e muitas vezes sentimento de fracasso. Para muitos, é o fim de tudo. O próprio Jesus se angustiou diante da sua própria morte. Veja lá novamente no versículo 27 e 28. Agora minha alma está angustiada. Acaso devorar, Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Embora Jesus soubesse do sofrimento que estava por passar, ele sabia muito bem o porquê deveria passar por tudo aquilo. Estava muito claro no coração de Jesus. Jesus sabia que Deus Pai seria glorificado através da sua morte e que a sua morte era a única forma de redenção, a única forma de redimir aquele povo, a única forma perfeita e suficiente para trazer perdão dos pecados para a humanidade. Jesus não apenas glorificaria a Deus através de seu sofrimento, mas principalmente através de sua obediência. A morte de Cristo, ela é resultado da sua obediência. Sua morte seria o ápice dessa glorificação. Afinal,
Não era o sofrimento em si que iria redimir a humanidade, mas sim a própria morte. Não era o sofrimento que expiaria o pecado de todos, mas sim a morte vicária de Jesus, a morte substitutiva de Jesus. Sim, era o sacrifício tão esperado e necessário que iria reconciliar o homem com Deus de uma vez por todas. Sem essa morte, meu querido, minha querida, algo tão triste pela maneira que ocorreu. Nós sabemos disso. A Bíblia descreve a forma tão cruel que aqueles soldados romanos trataram Jesus, pelo fato de um inocente ter sido tão humilhado, espancado, escarnecido, esbofeteado. Sem essa morte na cruz do Calvário, nós estaríamos vivendo uma vida de perdição até hoje. Portanto, meu querido, minha querida, devemos encarar a morte de Jesus como algo necessário e que mesmo tendo sido tão terrível, mesmo tendo sido tão cruel, tão triste, ela nos trouxe vitória. Glória a Deus por isso. Sendo assim, devemos celebrá-la e sermos gratos a Deus por ela. Assim, meu amado, minha amada, aquela pergunta do começo lá, por que a morte de Jesus é tão importante? Ela tem uma resposta, e a resposta é muito clara. Sem a morte de Jesus, não haveria perdão de pecados, pois sem derramamento de sangue não há perdão. É o que diz o autor, a carta aos Hebreus, lá no capítulo 9, versículo 22. Com a morte de Jesus na cruz, recebemos vida. A vida eterna com Deus e a vida abundante, que começa no momento que eu aceito Jesus, que eu recebo Jesus como meu Salvador, meu Senhor e Salvador, e começa enquanto estamos aqui ainda nesta terra. Eu quero concluir essa breve mensagem dizendo para você que a morte de Cristo nos traz vitória e é por isso que devemos celebrá-la. Portanto, meus amados, por essa razão é que devemos estar sempre celebrando a Páscoa do Senhor. E ela começa na sexta-feira com a morte de Cristo, ela avança para o domingo, quando Jesus ressuscita logo cedo. E depois de 40 dias ficando nesse mundo, ele volta para o céu. Reconhecemos sim todo o sacrifício que Jesus fez por nós, entregando-se a si mesmo para ser humilhado e maltratado como foi. Mas quando Jesus morre naquela cruz, ele obtém a vitória sobre o pecado e ele nos faz vitoriosos também. Meu amado, minha amada, a palavra para você hoje é: seja agradecido pela morte de Jesus na cruz, porque se não fosse pela morte de Jesus, eu e você estaríamos perdidos até hoje. Se não fosse pela morte de Jesus, nós não seríamos vitoriosos, nós seríamos perdedores. Que você possa ter o coração grato, que você possa compreender o quão importante a morte de Cristo foi e ainda continua sendo. Que Deus abençoe você.